Atos capítulo 4, do versículo 23 até o 31, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte. Lucas, o historiador e médico, nos conta a respeito daqueles dias as seguintes palavras. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você saiu de casa com o desejo de ouvir Deus falando com você. Nós vivemos dias difíceis, dias de confusão ideológica, intelectual, filosófica e religiosa. Dias de esgotamento mental, emocional, exatamente por essa confusão e pela ausência de respostas. E no meio dessa confusão, às vezes nós nos esquecemos até de como sermos cristãos nesse mundo. Nos esquecemos o rumo da nossa vida. No meio dessa confusão, talvez você tenha perdido ou nunca tenha achado até agora a resposta a respeito de qual o sentido da sua existência. E você que está aqui, ou você que está nos assistindo, eu quero convidá-lo nesse momento para que nós oremos mais uma vez e peçamos ao Senhor: Senhor, nos mostre esse sentido, nos ajude a viver como sempre foi o plano do Senhor para a nossa vida. Feche os olhos. Ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, pela tua palavra, a entendermos os santos propósitos do Senhor para a nossa vida, para o teu povo nesse mundo. Livra-nos, ó Deus, das confusões. Traz-nos, ó Deus, respostas e alívio ao coração, porque só o Senhor pode fazer isso. Então, ó Deus, olha para cada um de nós. O Senhor conhece a necessidade de cada um que está aqui, de cada um que nos assiste. E a minha oração é que o Senhor fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar a vocês a respeito da santa ousadia do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo ousado. Desde que a igreja foi inaugurada num momento difícil, num lugar difícil, no meio de muitos perigos de morte. Afinal de contas, essa igreja foi inaugurada alguns dias depois da crucificação do próprio Filho de Deus. Você acha que os nossos dias são perigosos? Você não faz ideia de como aqueles dias eram perigosos. E a igreja nasceu naqueles dias. Como a igreja conseguiu nascer naqueles dias? Como a igreja conseguiu crescer naqueles dias? Como as pessoas conseguiam ser cristãs naqueles dias? Bom, Lucas, que é o autor desse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é um historiador e médico, e ele vai nos contar essa história. O livro não é dos Atos dos Apóstolos, mas o livro é dos Atos do Cristo ressurreto. O mesmo Jesus, a respeito de quem Lucas falou, lá no Evangelho de Lucas, escrevendo a Teófilo, aqui ele continua falando sobre Jesus. O assunto do livro de Atos é Cristo, e como Cristo estava trabalhando ativamente através da vida dos seus discípulos, através da vida dos apóstolos. Quando nós olhamos para esses primeiros capítulos, nós vamos ver no capítulo 1, o Senhor Jesus se despedindo daqueles irmãos, depois de ter ressuscitado. Ele passa um tempo com os discípulos, e então ele sobe à glória celestial. Os discípulos ficam por um instante contemplando a subida de Cristo, mas dois varões, nós sabemos que são anjos, chegam para esses irmãos e dizem: o que vocês estão olhando? Da mesma maneira como vocês o viram subir, um dia ele vai descer. Agora vocês têm uma missão, vocês precisam ir levar este evangelho.
Este evangelho precisa sair de Jerusalém, ele precisa sair da Palestina, o nome de Jesus precisa ser anunciado. Mas é necessário que vocês obedeçam o que o mestre falou. E então eles aguardam em Jerusalém até que eles sejam revestidos com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu sobre o próprio mestre Jesus no dia do seu batismo para capacitá-lo ao seu ministério, este mesmo Espírito viria de forma definitiva sobre o coração de todos aqueles que creram em Cristo Jesus. E assim os discípulos fizeram, aguardaram em Jerusalém até que eles receberam o Espírito Santo do Senhor. Os apóstolos que em outras ocasiões ficaram acovardados diante, por exemplo, da crucificação de Cristo Jesus, alguns fugiram, alguns se esconderam. Agora em Jerusalém, cheios do Espírito Santo de Deus, eles abrem a boca e eles proferem o Evangelho de Jesus. Pedro prega um sermão maravilhoso no capítulo 2 de Atos, e este sermão que Pedro prega é um sermão que tem na sua essência Cristo. Ele aponta o caminho para Jesus de tal maneira que quando ele termina o seu sermão, as pessoas se dirigem para ele e para os demais apóstolos e dizem: o que nós precisamos fazer para sermos salvos? E eles dizem: vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, precisam crer em Jesus e precisam ser batizados. E o texto diz, no final do capítulo 2, que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, creram em Cristo Jesus. No capítulo 3 nós encontramos, e nós não sabemos quanto tempo se passa do 2 para o 3, mas no capítulo 3 nós encontramos Pedro e João subindo para fazer as suas orações no templo onde ainda prevalecia a igreja dos judeus, a religião judaica, subindo para fazer as suas orações às 3 horas da tarde. Quando eles sobem para fazer as suas orações nessa ocasião, eles se deparam com um coxo que estava à Porta Formosa. A Porta Formosa é a porta que todo mundo gostava de passar, e o nome já diz tudo. Era uma porta de bronze enorme, gigantesca, que brilhava à luz do sol, e isso é maravilhoso. As pessoas preferiam passar ali. O coxo, um homem que não andava, nunca andou, com cerca de 40 anos de idade, ele era colocado ali diariamente para pedir esmolas. E aquela igreja, por mais que a sua porta fosse formosa, ela não conseguia oferecer outra coisa àquele homem a não ser esmolas, moedas. E Pedro e João, que passaram ali provavelmente muitas vezes na vida deles, naquele dia, eles passaram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando eles olharam para aquele homem, eles disseram: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos dar para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o que aconteceu com aquele homem foi que no mesmo instante ele se levantou. E ele não apenas ficou de pé, para não restar dúvida, Lucas diz que ele começou a pular. Os seus artérios, é a linguagem de médico, a gente não sabe muito bem o que isso quer dizer, acho que são os nervos, os tendões, se firmaram. E ele começou a pular. Mas ele não se contentou em ficar pulando do lado de fora. Ele entrou pelos corredores para dentro daquela porta, atravessou o átrio externo, e ele foi na direção da região, do local de culto, pulando. As pessoas viram aquilo e ficaram atônitas, ficaram assustadas. O que está acontecendo? Porque a última vez que eles tinham visto coisa semelhante foi quando o mestre, que eles tinham gritado crucifica, ainda estava vivo. O mestre fazia essas coisas, e de repente agora parece que alguém está fazendo. E imediatamente a atenção daquelas pessoas se volta para Pedro. É interessante que os números que nós vamos ver no início do capítulo 4 diz que naquele dia a igreja subiu para 5.000, agora não são pessoas, 5.000 homens. Se você considerar uma esposa para cada um desses homens, você já faz ideia de que são cerca de 10.000 pessoas. Se você colocar uma meia dúzia de filhos para cada um, que é pouco para os padrões daquela época, você pode imaginar quantos cristãos tinham naquela época. Mas o texto diz que quando aquele milagre aconteceu, as pessoas se voltaram a atenção totalmente para Pedro e João. E quando elas olham para Pedro e João, Pedro diz: gente, por que vocês estão olhando para nós? Isso está no início do capítulo, no final do capítulo 3. Por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isso, mas foi feito no poder do nome de Jesus. E aí ele já começa, porque Pedro é um pregador implacável. Aquele Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo, e no nome dele nós fizemos essas coisas, e é necessário que vocês se arrependam e creiam nele. E o povo creu. E por causa daquela reunião e daquela pregação no local que era inapropriado para pregações, para sermões, naquele dia, naquele momento que era um momento de oração, por causa daquele tumulto que aconteceu, as autoridades, os soldados, porque naquela época não tinha diácono no templo, tinha guarda do templo. Aí os guardas do templo vieram e já pegaram Pedro e João e tiraram dali aqueles dois agitadores.
levados para o sinédrio, onde as autoridades da igreja iriam interrogá-los. Quando eles são interrogados, eles começam a falar a respeito de Jesus, e novamente eles começam a pregar para aqueles que estavam interrogando. E eles não encontravam em Pedro e João culpa alguma. Trancafiaram eles durante a noite. No outro dia pegaram esse pessoal, Pedro e João, para interrogar novamente. E aí começa o capítulo 4. Depois então deles serem presos, Lucas resume isso para nós, dizendo que não havia nada que eles pudessem achar de acusação na vida daqueles dois homens. Mas ainda assim, o questionamento, o interrogatório continua. A igreja aumentou para 5.000 homens, mas no dia seguinte, Jerusalém e todas as autoridades e os anciãos tentavam de alguma maneira culpar Pedro e João. Quando eles não acharam culpa, eles fizeram o seguinte: olha, vocês estão livres, porque nós não encontramos um jeito de condenar vocês, só que vocês não vão mais orar para levantar coxo, vocês não vão mais anunciar esse evangelho, e vocês devem fazer com que todos que estão seguindo vocês se acalmem e parem com isso, porque senão vocês serão mortos, serão presos, e essa religião de vocês vai ser extinta. E diante dessas ameaças, Pedro e João fazem o quê? Fogem da cidade? Não. Eles vão e procuram a igreja. E aí é o texto que nós lemos. Aquela igreja se põe em oração. Eles começam a falar a respeito das coisas que eles creem. E quando termina aquela oração, Deus responde a oração deles, uma manifestação grande, tremenda, profunda do Espírito Santo na vida deles. Esta era a maneira de viver daquela igreja recém-nascida. Essa era a maneira que aqueles crentes viviam. E é olhando para esta vida desses cristãos, em meio a perigos e dificuldades, que nós podemos entender e perceber a santa ousadia que existia na vida deles, que nós perdemos e nós precisamos recuperar. A igreja do Senhor Jesus do nosso tempo é uma igreja mansa demais, é uma igreja quieta demais, é uma igreja muitas vezes silenciosa e insensível. O silêncio se confunde com insensibilidade. A revista Ultimato, ela, numa das suas matérias, falando sobre a intrepidez da igreja do primeiro século, ela dizia o seguinte, que aquela igreja era ousada. E o que significa ousadia? Essa definição que está lá na revista: ousadia é a prática, é a arte de portar-se corajosamente diante das obrigações, oportunidades e desafios da vida cristã e do ministério decorrente da vocação celestial, em função do poder de Deus e dos recursos que Ele coloca à disposição de todos os que creem e de todos os que servem a Cristo Jesus. Isso é ousadia. Ousadia não é vir com uma roupa diferentosa na igreja. Ousadia não é usar uma linguagem atual numa igreja tradicional. Ousadia não tem nada a ver com isso. Ousadia tem a ver com viver como Cristo vivia, viver como os apóstolos viveram, viver como muitos cristãos ao longo da história viveram, sem compromissos com a cultura da massa, da maioria, mas compromissos inegociáveis com a palavra de Deus, compromissos que precisam ser recuperados na nossa vida. Portanto, olhando para isso e pensando no quanto nós nos tornamos frios e no quanto nós estamos distantes daqueles cristãos do primeiro século, nós podemos olhar para eles e encontrar pelo menos 3 manifestações ousadas da vida deles que nós devemos buscar. A primeira delas é que aqueles irmãos fizeram de suas vidas um manifesto à glória de Deus. Nós estamos ouvindo muitos pregadores, nós gostamos de ouvir John Piper falando que nós devemos viver para a glória de Deus. John Piper cita isso e ele se alimenta profundamente de Jonathan Edwards, que dizia que nós devemos viver para a glória de Deus. E o nosso discurso a respeito de viver para a glória de Deus é intenso. A questão é que a nossa vida não é tão intensa quanto o nosso discurso. Quando nós olhamos para a vida de Pedro e João, especialmente contado aqui por Lucas, nós vamos ver que esses homens não sabiam fazer outra coisa a não ser usar a sua vida como um manifesto do nome de Jesus. O negócio deles não era falar a respeito de estratégias, o negócio deles não era falar a respeito de teologia, não era falar a respeito da história da igreja, o negócio deles era falar sobre Jesus. É disso que eles falam. Quando eles tiveram aquela oportunidade diante daquele homem que estava lá caído, eles disseram que aquele homem deveria levantar no nome de quem? No nome de Jesus. Não era em nome da igreja, não era em nome de Pedro, não era em nome de João, não era em nome de uma filosofia, de uma ideologia, mas aquele homem, em nome de Jesus, deveria ficar em pé. E foi o poder do nome de Jesus que levantou aquele homem.
Quando eles entraram no templo e as pessoas voltaram os olhos para eles, eles disseram: não olhem para nós, porque não fomos nós que fizemos isso, foi o Senhor Jesus. E então, ao olhar para isso, nós percebemos que tudo que eles faziam para a glória de Cristo. O ministério que eles viviam não era o ministério da vida deles, era o ministério de Cristo. Quando Lucas decide dar um nome para esse livro, Lucas não dá o nome de Atos dos Apóstolos, como nós temos hoje em dia na Bíblia, mas o primeiro nome que esse livro recebeu foi Atos do Cristo Ressurreto, porque é disso que esse livro trata. É disso que a sua vida, meu irmão, trata. É disso que a minha vida trata. Nós não fomos colocados aqui para escrever uma história que no final leva o nosso nome. Nós somos colocados neste mundo, neste tempo, para escrever uma história que no final é assinada por Jesus. Amém? Pode dar amém, não tem problema não. Eu estava ouvindo uma pessoa falando esses dias: pastor, eu gosto quando tem os pentecostais no meio do culto, que eles falam amém, é gostoso ficar ouvindo amém. É bom ouvir amém, mas amém não tem a ver com pentecostal não. Amém tem a ver com gente crente, que sente Deus falando no seu coração. Amém. Aqueles irmãos, eles eram ousados, porque eles não viviam para eles. Mas quando Jesus disse que quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus disse isso, Jesus estava dizendo: quem quer viver comigo vai viver para mim, não vai viver para si mesmo. O livro de Atos é sobre isso. E a ousadia na vida daqueles irmãos consistia exatamente que eles largaram mão do nome deles, eles largaram mão das coisas deles, e eles viveram tão somente para Cristo. Eles anunciavam o Evangelho de Jesus. Você pode continuar observando isso em todos os capítulos aí para frente. O negócio deles é com Jesus. Você vai entrar no capítulo 5, o assunto é Jesus. Vai entrar no capítulo 6, o assunto é Jesus. Você vai entrar no capítulo 7, o assunto é Jesus. Gosto do capítulo 15, que até quando eles brigam, o assunto é Jesus. Pedro e Paulo se desentendem lá, e um vai para um lado junto com Barnabé, e Paulo vai para o outro, e pega Lucas, pega Timóteo, montam uma equipe e vão para Macedônia. E no caminho, eles vão falando de Jesus. Encontram uma jovem possessa, em nome de Jesus, fica livre. Se apanham, vão parar na cadeia. Lá na cadeia eles cantam. No meio da noite o carcereiro acorda desesperado para saber se o povo fugiu. Ninguém fugiu. E aí ele quer se matar. Paulo diz: não se mate não, nós estamos aqui. E o homem pergunta: o que nós precisamos fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O negócio de Paulo é Cristo, o negócio de Pedro é Cristo. Estes homens fizeram da vida deles um manifesto da glória de Cristo. E eu pergunto a você, a sua vida, eu pergunto a mim mesmo, e pergunto à nossa igreja: qual é a nossa missão? O que nós temos feito com a nossa vida? Nós temos feito na nossa vida um manifesto da glória de Cristo, ou a glória de cada um de nós mesmos? Meus irmãos, a bandeira que nós devemos defender não é a bandeira do presbiterianismo, mas é a bandeira de Cristo, é a bandeira do Evangelho de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. E a ousadia do povo de Deus consiste exatamente nisso. Não é força de homem, mas é a força do nome de Jesus. Evangelho de João 14, versículos 12 e 13, palavras do nosso mestre: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: se vocês estiverem fazendo em meu nome, para minha glória, eu vou fazer através da vida de vocês, não apenas o que vocês viram na minha vida, mas coisas ainda maiores, porque o meu Pai é glorificado através do Filho. E a vida de vocês é glorificar o Filho. Eles tinham ousadia. Sabe por que eles tinham coragem de chegar para um coxo e falar: levanta e anda? Porque eles não estavam ali pensando na sorte. Olha, quem sabe a gente dá sorte que o homem levanta. Não, quando eles pegaram na mão daquele coxo, eles sabiam que não era a mão deles, mas era a mão de Cristo. Quando eles olharam nos olhos daquele coxo, eles sabiam que não eram os olhos deles, mas eram os olhos de Cristo, olhando através dos olhos dele para a vida daquele homem, para mudá-lo. E a gente precisa pensar assim. Os coxos continuam nas portas das igrejas,
Os enfermos continuam pelos caminhos, continuam nos hospitais. As pessoas desacreditadas, sem esperança, perdidas no mundo, continuam no mesmo lugar. E estão faltando aqueles que vivem para Cristo, para chegar e olhar nos olhos dessas pessoas e chamá-las para uma nova vida. Eu acredito que você veio aqui, e eu acredito que você está assistindo isso porque você quer algo novo na sua vida. E o que nós precisamos de novo na nossa vida é não apenas saber que nós devemos viver para a glória de Deus, mas é realmente nós fazermos da nossa vida um manifesto à glória de Cristo. É viver para Cristo, é falar em nome de Cristo, é abraçar em nome de Cristo, é viver tão somente para Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina, Filipenses capítulo 21, você lembra que está escrito lá? Paulo diz, porque para mim viver é Cristo. Viver não é alcançar recursos para ter uma aposentadoria confortável. Eu costumo dizer, volta e meia o pessoal me chama para falar em escola. Esses dias eu reuni com um grupo de professores para falar sobre futuro, sobre sonho. Eu perguntei para eles, qual que é o sonho que vocês têm? Qual é o maior sonho? Aí uma meia dúzia levantou e falou, aposentar. Eu falei, então você está sonhando com a morte. Quem sonha com a aposentadoria está sonhando com a morte, gente, me desculpe. Mas qual que é o último passo antes da morte? Na melhor das hipóteses, é a aposentadoria, né? Ainda mais aqui no Brasil, que estão jogando cada vez mais para frente. Em alguns casos a morte chega antes da aposentadoria. Sua vida não pode ser um sonho desse. A vida de um cristão não pode ser assim. Lá na escola eu tenho que manter a linha, eu não posso ser. Mas eu, de um jeito ou de outro, eu coloco lá no meio. Precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Esse tem que ser o seu sonho. Futuro não é sobre aposentadoria, futuro é sobre Cristo. Presente não é sobre conforto, presente é sobre Cristo. Porque o nosso passado foi redimido e foi lavado pelo sangue de Cristo. Se eu tenho presente, se eu vou ter futuro, isso é exatamente porque Cristo entrou na minha vida. E então, se eu morrer, eu estou no lucro, porque eu vou para o céu. E se eu viver, eu tenho que entender que essa vida não é mais minha, porque Cristo pagou o preço da minha vida lá na cruz. A minha vida não me pertence, eu sou dele. O apóstolo Paulo entendia tão bem isso, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele diz, e não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois templo, tabernáculo, casa do Espírito Santo de Deus. Eu não me pertenço, eu sou de Deus. E aí você entende por que as coisas não dão certo na vida da gente. Não dão certo quando eu tento usar aquilo que é de Deus para fazer outra coisa. Não tem como dar certo. A santa ousadia desse povo é que eles largaram tudo e eles entregaram a sua vida completamente a Cristo. Suas palavras, seus pensamentos, suas atitudes, todas eram de Cristo. E para completar, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida deles era um manifesto ao nome de Jesus, à glória do nome de Jesus. Mas não apenas isso, é importante que você entenda também que estes homens não apenas viviam ousadamente oferecendo a sua vida como um manifesto à glória de Deus, mas esses homens também ousadamente, eles se acalmavam na soberania e no governo de Deus sobre todas as coisas. O tempo que nós gastamos roendo as unhas, ansiosos e preocupados com a vida e com o futuro, era o tempo que nós devemos estar gastando, pregando e proclamando o nome de Jesus. E então, quando nós não nos aquietamos na soberania e no governo de Deus, a gente fica agitado, a gente foge, a gente corre, a gente briga, a gente luta, a gente se irrita, e a gente não usa a vida como manifesto ao nome de Cristo. Então é necessário que eu não apenas faça da minha vida um manifesto à glória de Cristo, mas é necessário que para que isso aconteça, eu me acalme na soberania de Deus. Senão não vou fazer outra coisa, não ficar aqui na vida, usando o meu tempo para resolver os meus problemas. Que é o que na maioria das vezes acontece com todos nós. Pedro e João não vão para casa, eles não fogem, eles não se escondem, mas eles procuram a igreja. E contam o que tinha acontecido para a igreja. E olha que benção. Quando os anciãos da igreja, os líderes da igreja, ouvem aquilo, eles põem todo o povo para orar. E a oração deles é uma oração que o texto diz que é uma oração unânime. Eles oravam a mesma coisa, todos eles.
E essa oração deles, que é o centro desse texto para nós, é maravilhosa, porque eles se dirigem para Deus e começam a citar o que eles acreditavam a respeito de Deus. Eles começam dizendo: Tu, soberano Senhor, Criador do céu e da terra. Eles acreditavam que Deus estava no controle. Estava no controle por quê? Primeiro, porque Ele criou. Segundo, porque Ele se revelou e revelou a sua vontade. E aí eles começam a orar o Salmo 2. O que está escrito lá no Salmo 2? Você lembra do Salmo 2?